Bom, vamos, Right. vamos Let's começar uh então. let's get started then. E, boa And noite a good evening. todos. Eu Good queria evening me all. chamar I'd Liana like Ades, to, sou my name is editora Liana chefe do Azi. I'm the Brazilian chief Journal of editor of Anesthesiology BJAN, e é uma honra Brazilian Journal of hoje Physiology, and it's an honor estar aqui hoje to com be here a today doutora Paula with Daniele e doutor Dr. Paulo Paula Nascimento. Daniele and Dr. Doutor Paulo Paula Nascimento Nascimento. será o nosso Dr. Paula moderador Nascimento will be our na manhã mod, de hoje. our Doutor Paulo, moderator for today. ele é Dr. professor Paulo, titular he do is a Departamento de titled Especialidades professor Cirúrgicas of the e Surgical Specialty Anestesiologia da Department Faculdade de Medicina and de Anesthesiology Botucatu, at da Botucatu Unesp, University e of ele Medicine of é the o UNESP, nosso editor and associado da Bijan he já há is our muitos associate anos. Para editor of mim é uma Brazilian Journal honra for many years now. poder It's an honor contar to be able to count com toda a on ajuda e o with compromisso do all Dr. your Paulo. help, E ele vai dar Dr. sequência Paulo, agora apresentando a nossa and he will palestrante de now hoje. present our Boa noite a speaker todos. for today. Good evening, all. Boa noite, Iliana. Boa noite, Good Paulo. evening, Liana, Bem-vindos. Paula. Muito obrigado por Welcome. essa Thank you oportunidade for this para opportunity. discutir esse assunto. E eu gostaria de apresentar And I a would like doutora to Paula present Daniela Lopes da Costa Dr. Rossetti, Paula que Lopes vai Sete da Costa. proferir, vai fazer a sua Will prefer, apresentação she will na presentation. temática que se originou a partir de uma It dúvida, uma originated questão, starting without a e question, nós chegamos nesse produto. and O we assunto é got to this bastante product. rico e It's possibilita quite também a uma boa rich discussão, subject matter. It e nós makes some veremos good ao final da discussions possible. apresentação At the end of the possíveis presentation, questões, we'll have some likely questions, até da maybe audiência ou from minhas the questões audience para a or from me, doutora Paula, Dr. para que Paula, nós nos aprofundemos so no that assunto. we'll go further in Paula, depth acredito to que the você subject matter. tenha Paul, 30, I believe you 35 have 30 or minutos, 35 com um pouco minutes. de flexibilidade, Can be a para a bit gente flexible, ter tempo de and fazer then o we'll have debate time em seguida. for the debate Então, te after that. passo a So palavra, Paula. Muito you have the obrigado. floor, Paula. Thank you so much. Obrigada, Thank you. professor. Thank you, Boa noite a Professor. todos mais uma vez. Good evening, Eu all. sou Paula Once Lopes, eu more, sou I am Paulo anestesista Lopes. assistente I aqui am no an assistant Hospital anesthesiologist das Clínicas da in Faculdade the de Clinical Medicina Hospital em of the University Botucatu. of E essa Medicine in noite eu vou Botucatu. apresentar uma aula Tonight, intitulada I will present Analgesia de this class parto e risco called de Birth Anesthesia evolução para cesárea, fatores de risco e and um Risk novo for modelo C-section, risk preditivo. factors in a new predictive Foi um model. estudo que buscou This entender um was some pouco sobre research a that sought to relação understand entre a little bit about the analgesia de relation parto between para birth trabalho com margem analgesia parcial when your e risco de actual birth cesariana, and entender também um C-section pouco risk, quais fatores poderiam estar understanding associados a a bit esse of what desfecho factors e, could be associated to this outcome, and e se propôs a desenvolver um proposes to develop a só um model. minuto, eu estou tentando So one pular para o meu second, I slide, am trying não to vou conseguir, activate my só slides. One moment, um please. pouquinho. Se não der, não for, If Paula, você it does fecha not o programa e abre de work, you novo, can me Me ajuda ouve? close the aqui. Opa, program. agora Can foi. you all hear me? Okay, now Ufa. it's working. We can hear you. Perfeito. Então, no contexto acadêmico, So, o in an academic estudo ele foi context, produzido this a study was partir de uma produced linha de pesquisa starting from a realizada research aqui na nossa line faculdade, em in our Botucatu, que university envolvia in analgesia de Botucatu, parto e which desfechos involved birth, obstétricos. birth anesthesia, and obstetrical A doutora issues. Liana, está me Dr. ouvindo? Liana, can you hear me? Yes. Estamos todos E, ouvindo. They can all hear posteriormente, no you, desfecho yes. da tarde... Afterwards, during the Ah, thesis perfeito. É que eu ouvi você defense, falando I e saw, I eu... saw you speaking, I wondered. Posteriormente, na defesa da Afterwards, tese, the o thesis manuscrito foi defense publicado no manuscript Bijan, que was traz aí uma published in the corte Brazilian Journal, which brings up prospectiva, a prospective cohort avaliando a construção do assessing the modelo construction multivariável of the preditivo multivariable para a predictive cirurgia, model né, no caso, a for cesariana após uma cesarean analgesia delivery neonatal. following neuroaxial Então, analgesia é during um labor. trabalho que veio de uma So pergunta this clínica is work that came local from a local e clinical evoluiu para uma question and publicação com evolved foco em into a modelagem publication with a focus on modeling preditiva predictive e model, and
O Paulo Nascimento, nosso moderador de hoje, foi Paulo o meu Nascimento, our orientador. Deixa moderator aqui só o today. agradecimento, It porque was antes my de toda a guidance orientação, counselor. uma Thank you once gratidão again for your great enorme, guidance. né? O doutor Pedro Very Trindade, grateful that Dr. professor Pedro nosso, Trinidade, ele foi o nosso our professor, estatístico. your Ele fez um statistician, trabalho, assim, he did gigante, huge belíssimo, amount of com work, os excellent dados que a work gente with tinha, the ele nos data that we had. ajudou, a He gente helped us out estudou so junto much. com ele, We foi studied this muito together with legal. Deixa him. aqui meu It's agradecimento very cool. também. I leave E here eu my como thanks to him as well. oradora aí And as a speaker, na aula de hoje, né? I'm the author here Então, para a today. gente começar a nossa discussão, eu queria Start our trazer alguns discussion. I wanted pontos to aqui, né? bring up some Logo things here. aqui no comecinho. Ready to start. A relação entre The correlation analgesia between de parto e analgesia, risco de cesariana, quando a delivery, gente lê and na C-section literatura, risk, ainda é when we see it on the controversa. literature, is E a still interpretação de controversial. dados dos And that estudos interpretation observacionais from observational que são mais studies atuais, ela that ainda é are limitada também, current is provavelmente still devido à limited, multiplicidade de likely due to the variáveis amount of ali variables we have no momento do trabalho de parto. Então, when it comes to determinar delivery essa itself. associação So to ainda determine this continua sendo um association desafio metodológico. remains a methodological challenge. Então, por que que a gente fez? Primeiro, So o why objetivo did ele we era do this? numérico, Well, né? first Quantas off, there was a gestantes a numerical gente goal. How faz many aqui no nosso pregnant serviço de individuals we analgesias work e, de with in the fato, elas service and têm trabalho de Elisa, parto? and in Quantas fact go gestantes through evoluem para delivery? How many cesárea? pregnant Né? Nossa people primeira go pergunta. towards Aí, a partir cesarean disso, foram delivery? surgindo That's the outras first question. perguntas que a gente From foi there, other questions came, observando na prática clínica. which you Puxa, observed in será during clinical que a practice. Okay, idade da well, paciente, será que está does the usando alguma patient's age situação matter? ali Are you using cytosine? no momento da analgesia, está interferindo e Is it causando interfering? Is it essa causing mudança de parto? this change Será que in o birth? horário em que o parto está sendo Is the time conduzido, where será que the até a delivery equipe em occurs? si, o tipo de What equipe about the type of profissional, será team, equipe the médica, de medical team, the enfermagem, nursing team? estão impactando Does it nesses have an impact resultados, on the né? results? Aí, a partir de tantas And go from perguntas, na these verdade, questions, né? Uma impulsionou todas as one outras. A goes gente together. desenhou aí, We né, designed um estudo a study, an observacional de coorte observational prospectivo study for que tinha prospective esse cohort objetivo primário, avaliar a who had incidência this main goal to das assess cesarianas the após incidence of analgesia cesarean neonatal delivery from e também neuroaxial tentar analgesia identificar aí alguns and try to possíveis identify fatores likely associados, né? factors E associated. quem que era nosso público-alvo? Olha, So, gestantes de what qualquer was our idade que recebiam goal, our analgesia audience? neuroaxial para trabalhar Pregnant individuals of a de certain age would receive the parto no neuroaxial nosso analgesia hospital, for their desde delivery in que our não se hospital, tratasse de um caso de as óbito long as it fetal, que ela wasn't seria excluída a do estudo, né? miscarriage. E If como que so, ele they foi will be feito? excluded from the A study. equipe é muito grande, And, então well, a how this técnica was done? It was a very anestésica, large as team. So, doses, anesthesia, ficaram the todas a critério doses, they were do all anestesista under the assistente. criteria of the assistant. Então, a gente hipotetizou um conjunto So, de variáveis, elas we eram de fácil went coleta, de through a number of fácil observação variables clínica, of e elas easy poderiam clinical predizer a ocorrência observation subsequente de uma cesárea, to predict the subsequent cesarean a partir delivery, das nossas hipóteses. starting E from aí our é mostrar de portas hypotheses. abertas. So Aí our doors are começou o open. primeiro, né, a Started primeira with the um first primeiro questionamento. question: Como vamos how calcular a are we going amostra? to calculate Então, the o que que a sample? gente fez? What do we No do? ano anterior à coleta, que foi The year 2021, prior a gente to contou collection quantas of samples, we analgesias de counted how parto foram much delivery feitas. analgesia was performed. E aí, no período de um ano, nós tivemos In that year period, 204 we had casos. 204 cases. Então, a gente começou, por So we conveniência, a started colher. to Quando a gente gather, chegou em when we 194 got to casos, 194 a gente fez uma cases, análise, né? A gente we fez performed an analysis, uma análise preliminar e a essa preliminary análise analysis, preliminar, and ela this preliminary revelou, nesses analysis has revealed 194 casos, a these associação de 4 204 variáveis com a 194 realização do parto cases, cesáreo. the association of 4 E aí a variables with gente the foi estudar cesarean bastante, delivery. fomos So we studied pesquisar quite a bit. para We calcular a amostra did com o que some a gente research to tinha, né? calculate the sample E that a we had. gente encontrou, a gente se And we found baseou we numa equação based ourselves proposta on por a Jean e colaboradores. proposal by the Ela é para journal estudos and observacionais com collaborators regressão logística, for observational onde studies a with a amostra poderia ser logistical calculada a regression where the partir da sample could equação. be calculated starting from Número the de equation. pacientes The number of é patients, igual a 100 mais 50 vezes I, 100 plus 50 onde I é o times número de I, 50I, variáveis where I preditivas is the number of independentes. predictive E independent no nosso variables. caso foi In our 4. case, it was Então, 4. colocando na expressão
So putting propostas this por esses into the autores, proposed né, expression by these nossa authors, amostra, ela seria our composta aí por sample 300 size would be pacientes 130, 200, sorry, e over para 300, mitigar, minimum of 300 para patients, and to diminuir, né, possíveis perdas de reduce prontuário, perdas de possible informações que fossem losses of úteis, a information that gente were critical decidiu information, we aumentar a decided amostra em 10% to increase ou it by mais 10%. para haver essa So compensação aí, né? there's this compensation here. Então, a amostra final, The baseadas final nesses, sample based né, on nesses these autores, these ficou de authors 331 was pacientes. 331 Das patients. 331 Out of pacientes, these eu já estou 331 adiantando aqui nosso patients, primeiro I resultado, go ahead and give you this 237 partos result. foram vaginais 237 e births were 94 vaginal parts, evoluíram, né, para 94 parto moved to cesariano. cesarean section, cesarean Então é birth. isso. So that's A it. gente tinha a primeira We pergunta had para as the nossas first respostas. question for our answers. A primeira resposta para The nossas first perguntas, né? answer for our questions, excuse me, 28,4% dos pacientes 28.4% evoluíram para parto of cesariano. patients E aí, isso era had consistente com o que cesarean delivery. encontramos This was aí consistent with what we found entre as taxas in de incidência na the literatura e estudos incidence observacionais rates também. in E literature aí, and diante desse observational cenário, studies seria as well. possível a gente identificar Seeing this scenario, would it be precocemente quais possible seriam as to gestantes have em an maior early risco para identification of which evoluir para were the cesárea? patients that are Então, at muito most mais que risk ter um of going to resultado numérico, cesarean né? delivery? More than O having objetivo era numerical result, transformar essa the goal will informação be numa to ferramenta transform this útil information aí para a into a prática useful diária tool for daily do practice anestesiologista, do obstetra. for the obstetrician, for the Então, anesthesiologist. a gente foi So fazer nosso we mapeamento, né? went to our mapping. Na verdade, a gente The truth is that tinha we um had ranqueal inicial de 333, mas identified 333. That was our number. houveram duas Excuse me, exclusões, it's cutting off a bit. esse banco inicial de dados Two ele foi exclusions. This initial dividido database was em divided conjunto together, utilizado para desenvolver o modelo used to e develop the dividido model, em conjunto and de divided teste. in a O test group. conjunto de treinamento tinha The 70%, training group had 70%, inicial 100% das pacientes. and the test was O 30% of conjunto patients. teste, ele é quem The foi test group was utilizado para avaliar o desempenho one do modelo. used for Então, a gente assess fez essa, the performance of the model. So amostra we estratificada, had né? this Essa stratified amostragem sample, estratificada this stratified para reduzir o sampling máximo to viés, reduce para as garantir much que as as possible or proporções bias do to banco allow original, do the banco original completo, database elas proportions permanecessem iguais to remain the em cada same in subconjunto aí de each treinamento e teste. subgroup, training and test. Aqui é uma visão global This de is a todas global as outlook of all variáveis que a gente variables pesquisou that no we nosso researched trabalho. in our project. E, e, e nada comparando Comparing pacientes que tiveram parto vaginal patients com that pacientes went que through tiveram vaginal o parto birth cesariano. and cesarean Isso birth. já com a amostra toda, This né, as is the sample. It 331 shows the pacientes. E quando a 331 gente fez a patients. análise And univariada, when we went to the a gente unit encontrou aí 7 single variáveis variation, we found relacionadas 7 ao maior risco aí de variables trabalho de parto. correlated to the higher Para as risk when it qualitativas, a came gente to usou o births. Q² e para For as qualitative, quantitativas, a we gente usou used T-Student squared, e usamos and we também used T students MenuItney. as well for qualitative, and MenuItney. Aqui, mais uma vez, eu trago as 7 variáveis que se Once more, comportaram the como 7 de risco variables, para parto they cesárea. behaved as a risk Seriedade factor da for paciente, índice de cesarean massa birth, corporal, the idade age of the gestacional, patient, dilatação the body cervical e mass, bacial, o tempo gestational sob age, analgesia. dilation, O trabalho de time parto under ser analgesia, monitorizado pela equipe whether the birth was being enfermagem monitored e o by the uso de nursing team, ocitocinas and após the analgesia, use of que se mostraram como oxytocin fator protetor. post-analgesia. This showed itself to be a protective factor. Então, o que que a gente fez, So, né? what do Esse we modelo do? aí de 7 variáveis, This model ele of passou por 7 um variables procedimento that de when step-up, was step-up que é procedure. quando variáveis que That's são when menos relevantes, variables elas vão that sendo are less removidas do relevant end modelo up sem being que ele removed from the model perca without it o seu, losing, sem que tenha prejuízo no without desempenho. E harming quando the a gente performance. fez And o when procedimento we de step-up went e through a the regressão step-up laço, procedure na verdade, and the sobraram lasso regression, 3 we variáveis actually que had tiveram ali 3 um variables verdadeiro left over peso that had
true weight preditivo when it comes que a to gente escolhesse prediction utilizar, for na us to verdade, choose this, o for us to modelo com três utilize variáveis, a porque model assim ele seria with um three modelo variables, parcimonioso. because it will be a parsimonious model. Várias estratégias foram usadas Several aí strategies were na utilized validação interna, né? Mas aqui eu vou destacar in as internal estratégias que a gente usou, validation, que foi but uma I'll reamostragem por point out the bootstrap com strategies that we 5.000 used, which was repetições bootstrap e resampling with também a 5,000 repetitions. regressão laço. Also, the lasso regression. We are having some connection issues. Das três variáveis foram a idade da We tried paciente como 40 fator de variables risco, was the patient's o age tempo as a sob risk factor, analgesia como fator de time under risco analgesia e as em a risk factor, contrapartida, o uso de and on the other ocitocina hand, após analgesia the se use of mostrou como oxytocin fator, after analgesia. This né, showed de itself to proteção, be de forte a proteção. protection factor. It's very strongly protection factor. Aqui eu trago, né, verificar, então, a cada So aumento em each idade, em anos, na increase idade do in paciente age and aumentou em years, so the 4% patient's o age risco increasing in de 4% of desenvolvimento risk of de que ocorresse uma cesárea. O tempo a sob analgesia cesarean birth com occurring, cada the time under minuto a mais analgesia, sendo every minute elevando aí o fator e a elevating the risk ocitocina factor após and analgesia aí como um forte fator protetor do as a parto protective cesariano. factor of cesarean birth. Essa é a nossa equação matemática, Our mathematical equation is this, onde where E é o número de Euler, iria por anos, analgesia tempo em so this minutos e is ocitocina 1 para analgesia não, times for minutes 0 para and não e 1 para sim, né? 1 Então a for gente no, conseguiu 0 for no, produzir and 1 for yes. We resultado managed to get matemático a mathematical e result, seria interessante and algum dia isso this virar it uma will be ferramenta de interesting for this to auxílio na someday tomada become de decisão em a beira-leito. tool that Claro, helps depois de uma bedside validação decision externa, making, of course, depois after an external de validation, outros estudos que pudessem aí after confirmar o other nosso resultado. studies that will confirm this result. Aqui é a área sob a curva This do is the area over the banco curve teste, of the né? test bank. O banco teste que foi aquele utilizado para avaliar o It desempenho was do what was modelo. used to Ele avoid mostrou aí uma área the sob a model's curva de performance. It 71%. showed an area over the curve of Isso traz para a 71%. gente uma And predição this brings us moderada a do moderate risco prediction de parto of the cesariano para risk aquelas of pacientes. cesarean section for these patients. Aqui são as métricas de desempenho do Here banco we teste, have the área sob a curva performance metrics for the 51,8%. test, the area over the E curve aqui do outro 71%. lado, On the other eu side, trouxe a comparação I aí entre brought os the modelos, os comparison critérios que a gente among usou e models, o the de criteria that we área used, sob a curva que and foi confirmado the pelo area over teste the de curve was DeLonghi. confirmed Ele mostra aí uma by equivalência the long entre o test. modelo There was completo always an de equivalence 7 between the complete variáveis 7 e o variable modelo final model de 3 and the variáveis. E N foi model isso for 3 que variables. And impulsionou que a gente usasse aí o modelo mais it is always parcimonioso to use the possível, most de 3 parsimonious model variáveis, uma possible. vez que a área sob a curva foi The area equivalente. over the curve is equivalent. Então, eu vou dar uma resumida até agora em tudo que a gente fez, né? So this is Quando a a amostra summary estava of what we've completa, done so a far. gente When the colheu sample was tudo complete, e we no gathered modelo, everything, and no modelo cheio, a with gente the teve full 7 model, variáveis candidatas, you have né? A 7 composição dele. candidate variables, O composition. banco de dados, ele foi... The database, ele passou por uma margem it went estratificada, through a aleatória, de 70% stratified e 30%. margin of 70 Aí o and modelo 30%. completo passou por The uma full regressão model went logística through a das 7 logistical variáveis, né? regression Redução do for modelo 7 pelo step variables, a up. reduction of E the aí 3 step-up model, variáveis, de and fato, 3 variables, in permaneceram aí fact, com verdadeiro peso remained positivo, with a tá? very real, very true E para positive validação weight. interna, eu destaco o And bootstrap for e essa internal regressão validation, laço we que foi feita. points out the bootstrap and the lasso regression that was done. E aqui é sobre a curva de decisão So clínica. Essa this decisão is with clínica, regards to the ela clinical mostra para a decision, gente shows us that que o caso e o maior benefício so líquido foi de the true 0,15 liquid, a it 0,45. was 0.45. Então, ela foi feita para ver se o So that was modelo tinha done to utilidade see if the clínica model had real, true clinical né? E utility sim, a gente tem utilidade clínica real superior em comparação a above essa.
em in ter em todas as comparison pacientes ou em nenhuma. for all patients or Opa, none of perdão, them. gente. Minha tela Sorry, my saiu, não é isso? screen is gone. Is that right? No, you still have the screen. You still Para have mim it. está aparecendo. We can see it. We can see your screen. Aqui acho que deu uma travada, talvez. I think maybe it was a bit locked up. Agora a tela saiu. Isso, eu falei da zona de utilidade clínica, de decisão clínica, né? Clinical decision. E é isso, né? E eu trago quais So, são as causas de cesárea, que what foi is a the cause questão, o for questionamento cesarean 6, delivery, which is realizar uma asking if anestesia neuroaxial performing no trabalho de parto, neuraxial anesthesia for relaxaria labor a would musculatura pélvica, a relax the musculatura pelvic abdominal, musculature, e the isso abdominal interferiria na musculature, rotação da cabeça and this will fetal e no interfere in the encaixamento do rotation feto. of the fetus's E tivemos aí head também and bastante casos de the slotting of the fetus. So we had distúrbio several no cases bem-estar fetal. Outras of causas the foram parada well-being de dilatação of the e a fetus. decisão do Other causes paciente, uma were the vez que isso é stoppage of garantido por dilation, lei and this is e elas podem guaranteed by decidir. law and patient decisions as well. This is allowed E aí eu by the trago a patient, it's allowed by mensagem law. final, So the message, the end associando todos os message, nossos achados. Será que associating aquela all gestante of our findings is this tem mais patient uma idade that is a bit older, pouco mais gestante que, junto a isso, temporalmente está together with procurando its aquela analgesia, temporally será que não is seria prolonging interessante analgesia, considerar administrar uma would it not be ocitocina para interesting to ela, administer né? Ficou oxytocin? aí. That's how it is. So that's Então it. é isso, né? Os achados da Our gente findings foram que were 28, 24 28,4% das pacientes que recebiam analgesia neuraxial for neuraxial evoluíram analgesia. cesariana. Aí, após os estatísticos, So a gente identificou que here's 3 the variáveis statistics. We identified preditoras that eram the independentes: variables idade mais avançada, maior tempo de more analgesia advanced e age ausência de ocitocina após o and início da the analgesia, oxytocin né? after O the termo start of falta disso. analgesia. O modelo apresentou uma capacidade The discriminatória model moderada, presented a né? Por discriminatory mais que moderate ele venha, discriminatory esse número capacity. 71,8 é moderado, ainda é 71.8 is moderate. limitado a gente deixar que o modelo It's todo limited to allowing the passe model ali to na have frente da tomada de condutas, ahead of uma the vez que isso é para conduct. auxiliar o This julgamento is to clínico, ele jamais aid vai the substituir, clinical né? judgment. Nossas principais causas de cesárea It will foram never parada de replace it. descida e distúrbio do bem-estar This was fetal. distributed. E até onde a gente sabe aqui no Brasil, esse é o And we primeiro know that modelo here in preditivo, Brazil, né, que foi representando, the first ele está predictive representando model, it is representing aí uma contribuição inicial, trabalho em contribution. outros centros maiores também. Mas So it ele has tem umas its limitações limitations que that precisam ser must be colocadas em placed. ponto, né? Primeiramente, por ele ser um estudo unicêntrico, Because it's a study contextos in several assistenciais, né? contexts No and caso, it's generalização. Possíveis confundidores não foram possible mencionados, confounding alguns matters. dados que seriam interessantes Some data that will be durante o trabalho de interesting parto, eles não foram during estudados labor, pela they were gente, not né? Que studied by seria, por us. exemplo, For frequência de exames instance, the frequency of pelvic pélvicos, exams, dose de ocitocina, qualidade de oxytocin contrações doses, the uterinas, quality of né? uterine contractions. Apesar da divisão ali Despite the da division amostragem estratificada de of the treinamento e stratified teste sample of de training and 70 e testing 30, né? of O 70 and banco de 30, dados foi relativamente the pequeno, database né? was Isso pode ter relatively influenciado a small, estabilidade do was modelo. influenced E a gente the também usou stability of the diversas model, estratégias and aí we para also validação use interna, several como strategies bootstrap, for como internal laço, validation, such as mas o bootstrapping. step up, na But the seleção de step up, variáveis, ele pode the selection of ter causado variables, algum grau de superajuste. they can cause some kind of super adjustment degree of the model. Então, esse estudo é So this representa aí study apenas o is primeiro de one vários passos para representing desenvolver uma one of ferramenta several steps to prática. develop a practical A tool. gente acha que é We possível testar e validar o modelo em think it's múltiplos possible to centros, né, validate model in several nos outros centers, contextos assistenciais. Esse modelo se several comporta do mesmo contexts, jeito que and it se comportou behaves aqui in the way no that nosso hospital, né?
E o for a objetivo hospital, é tudo esse, and the goal auxiliar is médicos na this, to mudança de aid condutas e doctors in tirou a minha conduct dúvida changes, and it inicial got rid of my lá quando initial eu era estudante doubts e back when I was a questionei o student, professor Paulo. and E I tirou a questioned dúvida dele Professor também, porque Paul, ele and não soube actually got rid of responder his na doubt hora. as well, because he couldn't answer É that at the isso. time. That's it. Ótimo. Great. Muito obrigado, Paula, Thank you, Paula, pela apresentação, por mostrar o nosso for the trabalho. Eu vou fazer presentation, alguns for showing comentários e depois some comments também we'll have, algumas and perguntas, some questions as mas well. os participantes da sessão podem But também fazer participants in the perguntas section nesse can also momento ou a make their qualquer questions, momento também nos enviar um or e-mail, anytime really. caso haja interesse em And se maybe aprofundar no there's an assunto ou interest in going discutir further o in nosso depth trabalho. in discussing our A work. questão inicial The initial para a question realização desse trabalho for this surgiu work, há alguns anos quando eu era supervisor da residência as a e os supervisor of nossos residents, residentes, and our especificamente os residentes de residents, segundo ano, que especially second year vão lá na residents, maternidade, they go to me maternity, questionaram a alta incidência de the high cesáreas incidence quando of cesarean a delivery analgesia de parto and era birth analgesia conduzida pelas residentes da enfermagem, for residentes em residents. obstetrícia da enfermagem. E eles diziam que todas And they essas said pacientes, that all então, que these estavam sob patients analgesia that no were, neuroeixo, quando era a enfermagem que when it as was nursing, monitorava, when it ainda was assim sob a nursing, they supervisão still de um residente da under the obstetrícia, supervision a of an impressão obstetrician. era de The que impression todas as was pacientes that evoluíam para cesárea. E all patients moved principalmente to se cesarean. fosse à So noite. especially it was nighttime, Principalmente. Bem, especially nighttime. eu já posso adiantar que I can essa simples move pergunta forward. motivou This até simple reunião na question actually superintendência do motivated hospital, numa of the fase superintendent of the seguinte. hospital. Mas quando esses residentes me When these fizeram esse residents questionamento, com o intuito de fazer com que eu fosse conversar com o chefe could da converse with the maternidade, o paternity responsável chief, médico, eu questionei o pessoal. Eu falei, escuta, I questioned, oh, analgesia de listen, parto e birth depois a analgesia, condução do trabalho de and parto e afterwards cesárea cesarean. é algo muito I mean, complexo, porque não é uma it's variável. very A gente tem que complex pensar em because uma it's not a série de outras variable. We need to questões. think about a Então, number of e other things. o So gatilho, na verdade, foi the essa questão trigger da actually enfermagem, was mas the nursing matter, but rapidamente nós nos quite quickly mobilizamos para we tentar entender mobilized to todo o try to contexto. understand the E aí whole nós context. escolhemos algumas variáveis, And como we a chose Paula some variables like Paula showed, para and verificar quais to poderiam verify influenciar, e what could o influence this. nosso And estatístico our nos ajudou bastante, statistician porque helped nós, us a partir quite de a uma bit análise because simples starting from a simple das variáveis, analysis então and independentes, the variables univariadas, independent, nós univariate, chegamos a modelo we parcimonioso. reached a Mas parsimonious model. tenho que dizer But que essa I ideia, have to na say that verdade, não this foi minha, idea foi do actually was not professor mine. Pedro. O professor It was from Pedro Professor é Pedro. estatístico, ele trabalha com He's a inteligência statistician. artificial, He works with e ele é AI, veterinário. E a área and de he's estudo a dele é vet, and his area comportamento of de animais. study Esse is pessoal animal da veterinária behavior. desenvolveu Veterinarian modelo folks, de they análise de developed variáveis e a variable fotografias e analysis filmes de animais, and films né, of de comportamento de animais, porque animal começaram com behavior. animais It de started estimação e with depois pets, expandiram para animais de and they criação, end pelo up certo going que esse towards modelo deu. Então, animals that ele is nos certain. propôs um modelo mais They actually propose aprofundado a more in-depth para model identificar to variáveis que, identify interagindo, poderiam variables that predizer interact and could ou, predict na verdade, apresentar or a actually probabilidade de evolução present para possibility of cesárea. evolution E aí nós towards desenvolvemos esse cesarean. modelo, nosso hospital é um And so hospital we developed this público, model. Ours is a nós public registramos hospital. Paula showed us that we had 21,4% de incidência de cesárea em 8% of incidence of parturientes que cesarean estão and sob analgesia, persons that que are under partem com analgesia a intenção de realizar parto with the intent of vaginal. vaginal birth, Esse número é vaginal birth. semelhante So this is a similar aos números number da literatura. Eu to repito que o nosso literature hospital é um numbers. I hospital repeat that público our e hospital is trabalha a com public hospital gestação de alto risco. with E high ainda assim, risk nós temos pregnancies. And número even so,
razoavelmente alto de a cesárea em reasonably função high das number of características da maternidade, mas fazemos também of the bastante maternity, analgesias de but parto. E a go for ideia de se several. ter um modelo de The idea of predição having conciso, a parcimonioso, concise, é de parsimonious que model qualquer modelo instead de predição, quanto mais any simples, prediction melhor. Quanto model. menos The more simple, the variáveis better. te responderem uma questão, More melhor. variables Então, answer your mediante as question. variáveis que nós So tínhamos, for o the professor variables Pedro that we fez had, um procedimento Professor estatístico. Pedro A Paula had listou a como procedure, STEP-UP, que foi o modelo inicial I'll para mention selecionar as as variáveis, step up, na which qual is o an modelo initial model estatístico vai select testando variable, which the statistic a model substituição de tests variáveis até replacement chegar of no variables conjunto de until it variáveis o menor reaches a possível, que number se of equivale, que não é variables as diferente do small as ponto de possible. vista That is no matemático, different a from análise com mathematical todas as point of view, the variáveis analysis escolhidas with no all the modelo de variables variáveis chosen independentes. for the Então, nós chegamos independent nas três variables. So we variáveis, reach the então a three idade variables. da So parturiente, the o tempo de age of analgesia the e lady, the o time não of uso de analgesia, ocitocina, and the o uso non-use de of ocitocina oxytocin, diminui a incidência it de reduces the cesáreas. incidence of Então, cesarean esse foi o section. nosso modelo So final, mas this was our final a model, questão curiosa, eu disse que nós but tivemos que discutir esse obviously assunto na said that we had to superintendência discuss this with the do hospital, superintendents of porque the além hospital, because do beyond obstétrico, do residente e the da obstetrician obstetrícia, o resident, nosso médico assistente, o nosso our residente, assistant doctor, our nós temos também ali na residents, we maternidade, junto à have escola, at maternity, as the residentes da hospital, enfermagem the e residents obstetrícia, of que fazem obstetrician. So o monitoramento da they gestante, work with the mas monitoring por of the vezes person. But esse procedimento, this a analgesia de procedure, parto é prolongada first e essas analgesia, is prolonged, residentes da and obstetrícia, da enfermagem, obstetrician residents, permanecem nursing ali na patients, sala de they parto, junto remain com o residente. in the labor E por isso with our surgiu residents, a and impressão de que that's why we have nessa the impression situação that, okay, in particular, o this parto situation não evoluiu specifically, the como ele birth did deveria not evoluir. E a gente teve evolve que ter um as it entendimento should. We need to have juntamente com o the pessoal da understanding together obstetrícia, with our porque obstetrician também folks, nós because we also dissemos we para os said obstetras que to the sempre que obstetricians that nós fizéssemos whenever analgesia de parto, nós we não had birth estávamos and mais so we were tratando de no uma situação longer dealing habitual with de um a parto common day normal, situation of no a qual normal a birth enfermagem where pudesse conduzir, pelo nursing menos could conduzir conduce, sozinhas o or at the very least, monitoramento. at very least, Tanto é que lead para essas monitoring analgesias, on their o own. caso So deve much ser so that for this passado the sempre case pelo must obstetra always go responsável ou through pelo the residente da responsible obstetrícia para o nosso obstetrician of médico the obstetrician assistente resident for ou their nosso assistant médico doctor residente. Mas or a resident questão é que a doctor. ciência But the também foi idea parar was na that sala do science always superintendente ended up por não haver in the o superintendent's room entendimento com for relação a not quem having the deve ficar understanding ali of na sala de who parto, quem deve should conduzir remain in the o parto. labor E no final das contas, operating, nós who should chegamos a lead esse birth. modelo bastante So we, at the interessante. end of the Ele é day, reached mais this very assertivo interesting model. atualmente, It's more assertive, quando a as probabilidade de Paula cesárea showed, when the está entre possibility 15% e of cesarean 45%. is Aí among o 15 modelo and é bem assertivo. 45%. The model is quite E assertive. uma consideração final com relação ao One modelo, final que é um consideration modelo when it comes to the justo, model, tem let's say 331 their pacientes, aí nós model dividimos comes 31 em patients, we 70% e divide them 30%, in 70% para fazer a 70% base de for treinamento the do baseline modelo training of de the model, predição e testamos predictive em model. 30% We dos tested pacientes 30% remanescentes, né? of the No remaining entanto, patients. 30% são 100 pacientes, então já 30% um is número 100 pequeno. patients. So E it's para a small validar number esse tipo de to teste numa validate amostra this sort of pequena, test o modelo in foi a small retestado, sample. The como model a was Paula falou, tested as o Paula teste de said, laço e the também also a test and análise, also uma the outra analysis. análise de variância do Another modelo de variance teste. Na analysis for the verdade, test nós model. não entendíamos Actually, muito bem isso. we A understood this revisão very por well. pares também nos alertou Here, revision also alerted em us relação ao tamanho da when it amostra, e comes to the principalmente sample quando size, ela foi especially dividida. when it was E aí nós divided. fizemos And so grupo we muito had pequeno para a testar, mas very os modelos small de teste testing group. mostraram a But the grande test models validação showed a larger, do modelo wider que a gente validation of the model apresentou. E which por we fim, present. esse modelo tem que ser Finally, testado this em model outras must be tested populações, in tem que other ser testado populations. It must be em outros tested hospitais, in other hospitals. It must be tested eventualmente hospitais eventually
hospitals, também, private hospitals as algumas well, instituições, not outras just instituições públicas, para a gente ter a other validação public institutions, final first to have do modelo. the final E nós validation ficamos muito of the felizes model. We were por quite glad publicar este trabalho for publishing em this Abidjan. work in the Brazilian Como journal. todos sabem, né? As you Uma all know, revista que vem it's a crescendo publication em that has projeção, been são growing, and their muitos, projections é de muita satisfação para it is todos with nós, e nós great entendemos que satisfaction for all as of us. produções And selecionadas we understand that pelo the editorial da Abidjan production têm selected by the alta Bijan qualidade, e nós group consideramos que o is nosso high trabalho quality. And we se consider incluiu our work nesse to pool. be Mas included in this group. ahn, So, but acho que nesse momento I think that right eu now, gostaria de deixar I would like para to os participantes fazerem leave comentários, a for the própria Eliana, participants to editora make their chefe comments. também, Eliana fazer herself, comentários a our chief respeito do editor, trabalho, tirar dúvidas, or make your comments, eventualmente, get rid porque of any doubts they may filho have, nosso, né? because Trabalho nosso. it's our baby, you Obrigado, know, it's Eliana. work that we've done. So thank you, Eliana. Não, assim, queria dar I os wanted parabéns to aí à Paula. Eu acho que, congratulate como a gente estava comentando, né, Paula, as we were saying, o trabalho nasce de uma when ideia, when the work comes from an uma idea dúvida, or um a problema doubt, real, né, ele real tem todo um problem, you know, significado. E depois it você has conseguir some significance, and pesquisar, achar as respostas we e dar can essa research, we can get the devolutiva, deve answers to ser bem it back, give gratificante, né? back. It's É, quite na gratifying. verdade, eu ia And perguntar da actually, ocitocina. I was A going to ask ocitocina, o uso about da ocitocina oxytocin. foi The um use of fator protetor, oxytocin né? was a protective E, factor, right? e, And e nesse caso, na in analgesia de this parto, é case, in utilizado de birth analgesia, rotina e fica em is bomba? it Como é used que é routinely? How does it, no caso aí do in the protocolo de case vocês, of como é que if your funciona protocol, a oxitocina, how assim, does the rapidão? oxytocin work? Would you know Eu how vou to tell deixar us? para Paula I'm responder. gonna let Paula answer Ah, it because Caiu. Paula sumiu? Porque is she eu acho que gone? ela Paula's caiu, a gone? I conexão dela think acho que her não estava connection tão boa, dropped. né? Her connection wasn't Porque, so great assim, because é uma it's dificuldade que a it's gente vê difficulty we've essa seen colocação dessa ocitocina em bomba, is né? Que pump é oxytocin. recomendado, It's mas que na recommended, prática but eu vejo in muito practice we see poucos serviços fazerem, não very só few services na analgesia de doing parto this, até not just mais, né? in birth Mas na analgesia, actually more, cesariana, but depois que o bebê in nasce, essa cesarean after the recomendação, child is que é a born. This recomendação da recommendation is the Organização Mundial de recommendation of Saúde the Pan-Americana, né? Da Pan OMS, American Health de na Organization, gravidez PAHO. colocar a When a ocitocina child is em born, bomba e you não put fazer essa dose pump direta que a oxytocin gente está and not acostumado a have this fazer. direct É dose that we are difícil de used to. implementar isso aí It's not easy to no mundo. implement this, you know. Mas eu I acho que na think clínica so. assim, de So I parto é think mais that simples, porque a paciente já birth vem tomando essa it's easier ocitocina, né? Eu because acredito que vai ser o que patients ela have vai already responder been mais pra taking trás. this oxytocin. I think A she's going to questão, answer it, but Eliana, the thing isso is, a Liana, gente já debateu this is bastante something we've também com debated o quite a pessoal bit da as well with obstetrícia. the obstetrician folks, Já que nós since tínhamos a we've impressão had the de impression que no that emprego da the ocitocina use of ah, oxytocin aumentava a incidência de increased partos the incidence vaginais. Então, of vaginal birth. era esse o So nosso entendimento. No entanto, this is the understanding. isso a Paula poderia até dizer mais do que a Paula já fez So residência. Paula Ela não already had gosta que eu fale, residency. She mas ela didn't fez, doesn't like me cursou saying 2 so, anos but she worked em for 2 ginecologia years in obstetrícia. Não me lembro se ela concluiu a obstetrician residência, gynecology. I don't remember if she mas completed her ela residence. mudou de ideia e veio para a She nossa área. changed E ela idea and she went to não our field. concluiu. Então, como nós tínhamos a impressão de que o número de partos normais The number of aumentava normal quando a births went up. ocitocina era empregada, a gente foi questionar o pessoal da obstetrícia, We asked the mas obstetrician folks. nem a indução do parto, né, tão pouco o emprego da ocitocina são recomendados. The use of oxytocin is recommended. Pode dizer melhor do que eu, porque ela estuda mais do que eu. All the ones say this better Apesar than da me. nossa impressão Despite contrária, our de que ela impression, deveria ser utilizada, mas ela não é which she isenta should be, she's not de exempt risco. of Paula, risk. peço para que você comente a respeito disso, mas peço também para que você I also comente ask you that you das comment on técnicas de analgesia the empregadas, analgesia porque a gente techniques também employed, estudou because isso. we A also gente queria studied saber se this. Isso. I fazendo wanted to know RAC ou peridural, o RAC que or a gente peridural injetava, o que mudava, se isso injected. também What interferia. changed if Então, this fala das interfered as well? técnicas de analgesia, mas do uso de So ocitocina também. use of oxytocin as well.
Primeiro eu vou falar do que eu mais First, I'm gosto, going to certo? talk Por about conta what I de like the most, analgesia, which is né? analgesia. A Well, gente aqui no serviço here in the service, faz bastante hack hack so anestesia, né, para analgesia de parto, ali já nos uh, estágios in finais the do end trabalho de stages parto. of E quais the são os labor work, and estágios? what are the Metade de stages trabalho de parto, half of começo. the labor? A gente pode fazer tanto We apenas a can peridural quanto o work in bloqueio peridural combinado, as well as tanto a the hack com combined peridural. block E back anesthesia as well as peridural anesthesia. And a medida até pesquisou essa estatisticamente significativa statistically na técnica significant escolhida of de the cada technique for each anestesista para aquela anesthesiologist. paciente. Sobre o uso as sociedades The de use ginecologia e of obstetrícia, gynecology societies, elas, obstetricians, elas impõem it muitos imposes obstáculos many aí para o uso de obstacles ocitocina, to use oxytocin. que ela aumentaria o risco, It would increase, aumentaria, né, o risco de comprometimento fetal, contrações mais would increase the vigorosas risk of more vigorous contractions, diminishing diminuiria a perfusão e with diminished eles perfusion, são um pouco and resistentes they are a bit ao uso resistant mesmo de ocitocina. to use of oxytocin, E o nosso serviço também, and né? our Nosso service as serviço well. também. Acho que é isso. I think that's it. Com relação às técnicas With regards to de techniques, analgesia, anesthesia nós não techniques, padronizamos, deixamos para o médico assistente determinar. this isn't No entanto, a medic. gente tem mais ou menos um We have padrão more or less para a fazer, standard né, anestesia subaracnoide ou injeção subarachnoid subaracnoide anesthesia or fentanil, subarachnoid injecting bupivacaína, em doses fentanyl, baixas. cocaine in low Mas isso, doses. em geral, mais no final Generally da speaking, segunda fase do trabalho de at the parto, end of período the expulsivo, labor work, e em fases iniciais, in alguns initial preferem fazer phases, peridural e some can volumes perform peridural, variados de ropivacaína variable to associado ou não a bupivacaine esse associated fentanil. or not to subfentanyl, and Mas, em geral, é essa a sistemática. A generally, gente já questionou aqui também, we né? Eu actually digo isso question porque here. muitos já devem ter questionado também. Todo mundo sempre Some tem os folks have mesmos problemas, some folks have principalmente same considerando-se a problems, analgesia especially considering de parto. Questionou o birth pessoal da analgesia, obstetrícia labor a anesthesia. respeito de They question that realizar a upstream when analgesia it numa comes fase to muito anesthesia, inicial do trabalho an de initial parto. phase of an initial phase of E, na labor. verdade, Actually, quanto a isso, não tem uma regra. O que determina a realização da analgesia it é a dor. determines Não what interessa se é no determines início. analgesia's pain. It E doesn't quando eu matter if fui it's estudar start. mais o assunto, não é um estudo que eu estudo habitualmente, mas para fazer esse trabalho eu tive que To be able to estudar. do this Eu vi alguns work, we estudos had to study. com I've a seen some realização da studies analgesia, where mas muito no analgesia, início, quando right lá at the para cima start, de 2 centímetros do colo uterino, 2 o centimeters sujeito of the faz pelvic floor, analgesia. and the Tem analgesia is algo used. interessante aqui que eu gostaria de comentar, Liana. É Something curioso, a interesting that I'd like Paula to que me comment on, mostrou isso Liana. 2 ou Now, 3 Paula vezes showed atrás. me this É a couple trabalho of weeks ago. quase idêntico ao It's nosso. almost identical, O almost método é identical idêntico, paper. The o método method is the same, the estatístico é statistic idêntico, method is the quase que same. foi copiado, é So it looks inacreditável. like it was Mas as copied, unbelievable. variáveis que But esse pessoal the empregou variables that these folks são um pouco employed diferentes das are a bit variáveis different. que a gente utilizou. O nosso modelo é mais Our conciso model was more do que o concise que foi apresentado, mas of me what was chamou a presented, atenção but it called o attention fato the do fact método that ser idêntico, inclusive o método de method is identical, retestagem do even the modelo é retesting method idêntico. of Eu the falei, model. não é possível. E o nosso trabalho não foi citado por esse pessoal, né? Was Mas cited by o our título but é the praticamente title idêntico. is practically Eu não estou com identical. ele aqui, mas quando a Paula me mostrou, eu falei, caramba, tá So vendo, when Paula? Como é Paul showed me importante how quanto important a essa it is, questão, desenvolver a you ideia, né? Fazer have o the idea of estudo. involving the idea. Obviamente que um estudo longo, né? A gente ficou It's a colhendo long-term dados study. We collected mais de data. ano dessas pacientes. Aí depois tem que interpretar
trying to Isso interpret. leva tempo, você não acerta na This takes primeira. time. You O don't get it right modelo the first time. estatístico não é The simples de statistical desenvolver. model Eu is sozinho jamais seria simple to capaz, develop. né? I would O never be nosso able to do it. professor que trabalha com inteligência Our professional artificial that que foi nos works with mostrar o AI that caminho. Mas showed us the é path, essa the way. questão de uma But publicação quase idêntica, eu I quase know caí de it's costas, na verdade. identical publication. I almost fell over on our side. E eu também. Same here. Eu também. Vocês, Liana, Juliana, aí onde você trabalha, você também where you trabalha em work, hospital de ensino, né? work at the teacher's hospital, Como right? é que é a sistemática? A What's dor this, de cabeça de how's vocês the é igual à methodology? nossa? Are your headaches the same as ours? Na verdade, o Actually, hospital, eu trabalho no hospital work privado with no a hospital, interior e private trabalho hospital in the country, supervisora da residência and no resident hospital supervisor universitário. No in hospital University Hospital. universitário, In a University obstetrícia fica Hospital, a obstetricians, maternidade, their que é maternity, pública também, da federal, which mas is fica public num as well, outro federal, but local. Então eu não in a trabalho different lá. Então essa location. dor de So cabeça eu não tenho. É. that's not a headache that we have. Então eles rodam lá, passam So, 2 meses um mês na maternidade, depois no R2 passam de novo, so passam no baixo RT, risco e they depois passam numa outra go maternidade de under alto risco, low risk and then mas high não risk é maternity, but na hospital sede mesmo. to Então eu the main não hospital, saberia dizer. I wouldn't know how Mas to Tem o know. é But que. coisa interessante o trabalho. but I have Opa, a to. gente tem uma We have pergunta a aqui da question, professora Vanessa. Professor Vanessa. Oi, Vanessa, obrigado. Deixa Hey, eu ler aqui. professor, Boa thank noite, you. Let me doutora read it Liana, here. Paula e Paula. Good evening, Parabéns Dr. pelo Liana, Paul, trabalho. and Paul. Gostaria Congrats de for the work. I'd perguntar like to sobre o ask you about Perry walking. Analgesia com concentrações Analgesia ultra with baixas de ultra anestésicos low locais. Seria algo local anesthesia associado concentration. a risco de Would cesariana? this be Eu vou, a associated Paula to vai responder, cesarean risk? mas me Paula will remete à answer. sala de parto, as gestantes ali Reminds me pulando na bola, of the labor sentadas room, da bola. the pregnant Eu olho, lady né? sitting Eu on the vejo a ball. dinâmica I ali. look at the Não é dynamics there. muito minha praia atualmente, It's mas not eu acho really what I'm interessante. involved O in que que você right now, but pode it's dizer, interesting. Paulo? Faz What analgesia can you com a see? paciente And para follow. andar? You É get the esse aqui patient o walking. What do you do? entendimento, né? That's the understanding I have. Olha, Look, confesso, tivemos I muito confess that problema. A we gente had a fazia lot of analgesia issues. We para que a paciente perform andasse applied anesthesia for the patient to walk. sim, com baixas doses, para que nenhum Low tipo de doses, so bloqueio. É aquela ideia no da gente, blocks né? Fez happen. That's analgesia, our pronto para idea. nascer. CJ, E aí, logo a good gente enough to via a go luz to born. apagada e a gestante So relaxou um pouco e deitava para then descansar um she would pouco, lay down to rest a little né? bit. The lights were off, Aí a gente começava, não, and vamos then we lá, started. põe ela para andar. E Get him walking, começamos já and a aconselhar que, we started to né, que levantasse já advise that precocemente a paciente depois da they analgesia e a got gente him já up olhávamos early, ali para a equipe que estava and assistente, we olha, looked at the team, pode, assistance team, pode and ajudar okay, ela aí, look, you pode can dar help her out. banho, banho You com can catéter give nas her a costas, bath, ribola, acompanhante, wash her tudo back, isso. Né? Tudo o que se whole vê thing. aí numa And maternidade what you de see in ensino, né? Que maternity, tem teaching pessoas maternity, disponíveis aí para partejar. folks Existe available esse termo quando eu for fazia the work residência, né? births. It's a term we Partejar a use paciente. to birth the patient. Então a gente faz sim So yes, we do so, analgesia com baixas doses, and da RAC principalmente, né? Como o vacuum professor mainly. mencionou, seria ali 1 ml de sulfenta de So that will 5 be 1 microgramas que a gente milliliter of faz no 5 serviço. micrograms. E We work in the bupivacaína no service. máximo 2,5 miligramas para que não haja prejuízo So nenhum. will E be esse no bebê aí no efetivamente damage, possa and that nascer quando baby ele would está aí nos effectively be últimos born when he's there estágios aí, durante o at the trabalho end de parto stages gestante. Essa questão da during labor. Vanessa é So interessante, this question that Vanessa asked is porque, interesting because, como bem disse a Paula, aqui tem algumas as Paula said, considerações. Eu não sei some dizer que considerations. do ponto de vista de I don't know incidência do the parto point of view cesariano, né, a questão é from the específica, cesarean, essa specifically conduta diminuiria from that point of view, this a conduct incidência de would cesárea. behave, Então, o fato would das diminish the parturientes incidence of cesarean. levantarem, So ficarem I mais think that ativas,
get up isso diminuiria a incidência and de become more active. cesariana. This would diminish Eu the não sei incidence dizer, a of gente não cesarean estudou deliveries. isso. I Faz wouldn't be able to sentido, tell you. We haven't studied. I teoricamente, didn't study this. Makes faz sense sentido, theoretically. Makes porque sense. o que eu vejo, que é frequente Oh, nos but I partos see that it's quite prolongados, frequent então in aquela prolonged fase birth. 1 é demoradíssima, o paciente fica 12 horas lá, Very delayed. começam a ter 12 as hours there. contrações, ela fica a noite inteira Starts sem to dormir. contract. Spends the Aí vai whole para o night up. período expulsivo. Then goes to the Aí a paciente expulsive está esgotada. phase. Aí nós vamos lá, So todos nós then fazemos we analgesia, a all go. paciente dorme em segundos. Né? The É patient isso que eu vejo. falls Ela não quer asleep sair in da cama. seconds. Doesn't want E to leave the aí, bed. obviamente, o And pessoal so, of nessa course, fase final, né? Então, quando this o end colo se phase, dilata mais, when aí there's essa more paciente é dilation, mais motivada a patient is more impulsionar, contrair, coordenar as motivated contrações. to coordinate contraction. Nessa fase ela é estimulada. Mas pelo So, que eu vejo na minha from what I experiência, see in my logo após a experience, analgesia, right a after maior parte dos analgesia, parturientes fica na cama. most of O the pessoal pregnant tenta patients, they stay in bed. sentar, né? Até Folks porque, por try vezes, ela to não get tem them o sitting pleno down controle because motor. Isso não é uma garantia, obviamente, there's que no você vai fazer guarantee, of doses course. muito baixas de anestésico, e ela consegue andar, algumas sim, outras não. Então, o fato de Some sentar yes, na some bola e can't, ficar some se can walk. The movimentando, fact that tem they sit outras in the técnicas, ball and né, they can move, there's other para techniques tentar to be able estimular a to gestante. stimulate the patient. Ah, se o pessoal usa, é If possível que they used alguma it, coisa possibly aconteça, mas something eu would digo, happen na fase logo após a analgesia, right a, after a realização da analgesia. analgesia, o que eu vejo After you use é que a analgesia, what paciente I see quer is that the descansar. patient É isso que eu wants vejo. to E rest. algumas, That's what tendo I em see. vista o período And some, prolongado, né, a during primeira the fase, prolonged depois, quando vem as period of contrações, phase antes de fazer analgesia, ela está before cansada, ela já está há and mais de it's 12 they're horas, aí ela tired, fala they've que been quer at it fazer uma for more cesariana. than 12 Então, hours, depois says de that todo they aquele want to go trabalho, through cesarean ainda after all that assim, work. com condições Even de evoluir para so, o parto normal, o the paciente conditions tem of direito moving de towards normal opinar. birth, Antes não the tinha, patient né, gente? has the Não, right vamos to seguir a baby. analgesia. Before they didn't have that. Right now, we'll Mas continue with analgesia, but algumas falam, não, eu cansei, eu quero some say, no, I'm parto tired. I cesariano. Teve want a uma cesarean paciente que birth. me pediu There para was fazer one cesárea, patient that pessoalmente, asked chamou, não, me vai for a porque cesarean. They called me over Aí and eu they falei, said, olha, essa "Oh, paciente look, teve this hérnia patient difícil, ela has a era complicated obesa. airway. Eu She falei, was não, vamos. overweight. Expliquei para a She paciente, was e ele falou, obese. I tá bom, explained to the mais um patient, pouco, vamos seguir, you can melhorou. hang on a little bit E more. aí It'll nasceu get por parto better." vaginal. And Né? she Porque ela had está lá para her standard entender e birth. conversar. For her to Essa understand questão é things and to interessante, talk. Vanessa, Well, this mas eu is não tenho interesting. An exatamente a interesting resposta. question, Vanessa, but I don't have the exact answer. Verdade, muito obrigada pela resposta. True. Saudações da True. Unicamp Thank you para for os the answer. amigos de Botucatu. Greetings from Unicap Saudações, for the botucatuenses a Botucatu todos, friends. com Botucatu, certeza. yes, absolutely, absolutely, yeah. Eu queria mencionar que I wanted to say o doutor Rodrigo Leal, que é editor também, that Dr. Rodrigo Leal, he's an editor too. vice-editor-chefe da nossa Bijan, então segundo no comando, nos ajudou muito no planejamento desse Helped a lot with the estudo, tendo planning em of the vista study. o conhecimento que ele tem. Realmente, Knowledge they have. eu sempre digo que a estatística, o cálculo do tamanho amostral é o calcanhar It de always says Aquiles that do pesquisador. Você errar statistical nessa sampling is the fase, Achilles heel of researchers. If you get it wrong provavelmente in this as phase, conclusões não vão ter it's very likely that these peso conclusions adequado, a will questão da not have generalização é an complicada. adequate way. The Isso manner nós of generalization discutimos is na revisão complicated. por pares também, a questão da We discussed this in generalização. peer O nosso review estatístico Pedro, generalization. Our atualmente ele statistician, mora no Canadá, Pedro, currently he lives in Canada. ele falou que a gente teria que testar obrigatoriamente esse to modelo em forcefully outros test this model, hospitais, outras not our populações, hospitals. para ver se ele é assertivo da mesma maneira. If it's as Esse assertive de- as essa, a seems to be sugestão, the other way. né, da So, evolução é muito as boa e suggestion realmente fica, is quite good. a gente And tem ficado com uma rede bacana, we have né, a de trabalhos interesting unicêntricos. network of Inclusive, unicentric o projects. professor Leandro está também em alguns, professora Luciana de Botucatu, doutor André, que era Botucatu, o Dr. editor Andre was chefe the anterior, né, e tem prior dado chief, muito certo prior essa rede editor. It's unicêntrica worked out para a a lot. A gente multi-centric network for us ampliar e construir to pesquisa no increase Brasil
Increase fundar research in mercado Brazil. de That's pessoas que key. queiram fazer mesmo e Folks that testar. truly Então, want deixa a sugestão aí, test this. realmente. There's the Paula, já suggestion. My foi o suggestion, doutorado? Foi, Paula, né? Senão eu já you ia went falar. Se your foi o did your mestrado, já ia falar, PhD. pode ser o doutorado. Yes. De fazer realmente ampliar, testar, validar o modelo para Help to validate the model. uma multicentricidade, A e multicentricity seria realmente muito that bacana, would né? really be Nesse mesmo, very com nice. esse mesmo The conjunto, same professora with Luciana Professor Cadori, desculpa. Luciana Cadori. Professora Sorry, Luciana Cadori, que é Professor Luciana Cadori. da Federal do Rio She's Grande do Sul, from Rio começou Grande do Sul exatamente, né, com um Federal modelo de fator University. de risco. Started with a risk Ela chamava de, na factor época, model. chamava de So sampling, se eu não me engano. there was Era sampling. Era um modelo que ela criou lá, também foi validando, Model foi that created, buscando para validated a chance do paciente, a chance that the preditor de risco patient, de mortalidade, the né? risk, Morrer mortality, ou infartar ou or have avisar a nos 30 dias após a cirurgia. E ela começou com o have modelo a a população heart attack local. the first E first depois 30 days conseguiu after validar surgery, started in esse the modelo, local ampliou, criou um population. So aplicativo, né, que é o Xcare. I created an Aproveite aí para quem nunca Xcare, an app. baixar, If you porque haven't no final ficaram downloaded it, you exatamente should, 4 because at the end of the variáveis day, e you end ela up having conseguiu 4 parear variables, esse modelo and com then outros como with this model meant to PPOSSUM, outros equal this model like os Vipassum calculadores de or risco other cirúrgico, surgical risk mostrando que na calculators, população brasileira showing that in the aquele Brazilian modelo population, dela that é model inclusive muito mais, né, tanto is sensível quanto as específico. sensitive Então as it deixo is aí specific. o empurrão para seguir realmente nessa linha, porque dá trabalho, levou anos, né, do sample So para it o took Xcare, years for mas hoje em Xcare. dia a gente tem um modelo These nosso days, robusto e ela have a publicou isso e ampliou a robust amostra. A gente model, entrou increased exatamente samples, nessa rede yeah, multicêntrica, this entramos nós lá multi-centric do network. Hospital We Universitário went in with the university e é hospital, muito and it was positivo, né, quite ter algo positive. nosso And validado. it Então, deixo o validate. empurrão aí para vocês seguirem aí nessa So linha that's the muito push you bacana get mesmo. to follow Eu this vou line. falar com o Rodrigo, Liana, I'm going to speak e to aí vou te Rodrigo. envolver. Eu não sei I'm going to involve exatamente na you. maternidade I don't know pública, in public, ligada à maternity connected faculdade, to que dados vocês têm, porque a what gente data you só have, precisa because desses 3 dados you just need to para a speak gente fazer o pieces teste. of Eu não data, sei get the exatamente, eu testing já done. perguntei para o I don't Pedro, know exactly. como é que a Pedro gente faz o how teste do modelo we perform the model test com as 3 variáveis em with the outros 3 bancos de dados, variables mas in ele other falou, não, isso databases. But he eu said, no, faço. I do Eu this. eu preciso dos dados I need the para data. fazer, para testar o nosso I modelo. get this done to O test our modelo gera model. uma Because the fórmula que a model Paula mostrou generates a e formula ele vai that Paula inserir showed, todas and it will os insert dados. all Esse the cálculo data. matemático, And this mas mathematical são programas calculation, estatísticos, como ele tem um through know-how para statistical fazer isso, programs, they have to know a how to gente do this. precisa dos dados. We Mas need the data. eu pergunto para o Rodrigo, mas já So te I pergunto de asked Rodrigo, imediato, I asked né, you se immediately. vocês têm esses So dados, né? you have this data, Talvez sim, mas a gente pode avançar nesse maybe sentido so, but e fazer o we primeiro teste do nosso modelo said we do aí no first pessoal test da this Bahia. model with our O folks que in dizer, our friends in Beleza, Bahia. professora What do you Vanessa, think? eu acho que eu acho que a So gente I think consegue, that os dados I são think we fáceis, get deixa the aí data até as para quem está easy with assistindo, quer you. assistir depois no YouTube também, né? Era interessante, doutor Paulo, deixar. So it's interesting Mas for tem Dr. no Paula artigo, to lead né? this. No In the paper, it's there. artigo tem o e-mail de Botucatu, de quem On quiser Botucatu, entrar em contato, porque if you want to get in touch, eu acho que é esse tipo because I de think it's the pesquisa kind of research que agrega, né? that Que adds agrega para a gente ter dados nossos. A that gente fala tanto, né, adds de não to termos our dados data. nossos, mas é exatamente a Speak partir about not dessa having your semente own data, plantada but starting que from a gente this consegue seed capilarizar e termos pesquisas nossas com dados validados research no of ours Brasil. with validated data in Professora Brazil. Vanessa empolgou também. Eu sei, eu sempre estou empolgada. A So gente vai conversar Vanessa sim, is not viu? excited. Yes, we'll be talking, Vanessa. You Vamos have sim. no doubt about Porque a that. gente You'll tem be, um modelo, né? Agora a gente you precisa have a model. testar o modelo We para need to aumentar o test the alcance, model a to increase to generalização, a reach validação, the sem dúvida nenhuma. validation, the Esse é o generalization, intuito. without a doubt. That's the intention. Tá bem.
Mas All aí right. o pessoal vai brigar com os But then obstetra. folks are going to Quem be é o struggling with the obstetrician. Okay, use oxytocin. They don't want to use it. É isso que vai acontecer, né? Oh, That's nossa, gonna happen. seu parto está demorando If muito. it's taking too É long. isso It's que taking too vai long. acontecer. É porque alguns fatores não são modificáveis, né? Some E factors aí are não tem non-modifiable. o que eu fazer, There's né? É there's só nothing you can conhecer do o about it. referendar. Can't do anything about it. Mas realmente a ocitocina Well, aí that tem um really fator protetor oxytocin, e um it's a fator protective modificável. factor and a modifiable É isso. modifiable factor, yes. Queria All right. agradecer imensamente. Well, I wanted Deixar to aí thank aberto you. as considerações Leave finais. this open to ending Bem, é um considerations. grande Well, it's prazer, uma a grande great pleasure, oportunidade great divulgar o nosso opportunity trabalho. to Parabenizo a spread this Paula information. I pela congratulate Paulia apresentação, os esclarecimentos, for clearing things a up. audiência. Espero que The as audience, pessoas depois assistam hope that folks will watch no this YouTube on YouTube. a nossa aula, a nossa apresentação, o nosso debate. Te agradeço, Our Liana, debate. pelo I'm convite, thankful a participação, também for por the ser participation generosa and em for being permitir que a gente generous tivesse mais tempo, and for já que allowing us more envolvi a time Paula na since I apresentação, involved porque Paula in como the ela presentation. fez a tese, fez o trabalho, eu falei, Paula, nada mais justo do que Is it você only Paula? fazer a It's more fair apresentação. that E não, eu e a presentation professora done Liana nos permitiu, então, empurrar um pouco para allowed us frente para que to a gente se push preparasse para o forward a debate e bit para a so we apresentação. could prepare Agradeço muito a for presentation. oportunidade e mais uma vez a Thanks for the parceria. opportunity and E é for the prazer partnership. continuar And it's a fazendo parte pleasure do time to Bija. continue to be part of the Brazilian Journal team. Muito obrigado e Thank uma you so boa noite. much and have a good evening. Obrigada, boa noite. Thank you. Good Muito evening. obrigada. Thank you so much.